Êxodo, capítulo 32. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções para matá-los dos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixe de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o seu povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: O que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: O que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: Não fique irado, meu senhor, você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um ponha a espada na cintura. Passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram os 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito: Consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu o grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não,
Peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois agora, e conduza o meu povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim, o Senhor feriu o povo porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Capítulo 33. O anjo do Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiu-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. E todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Capítulo 34. Então o Senhor disse a Moisés: Corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e, levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações,
que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor, e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então o Senhor disse: Eis que faço uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio você está, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço com você. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Zerá. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Não façam aliança com outros moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém os convide, e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também seus filhos se prostituam com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o seu gado, o primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esse vocês podem resgatar com um cordeiro. Se vocês não o resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos de seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Porque expulsarei as nações de diante de vocês, e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício como um pão levedado. O sacrifício da festa de Páscoa não deve ficar de noite para amanhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. O Senhor disse ainda a Moisés: Escreva estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhes tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Provérbios de Salomão, capítulo 6. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro.
Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai, não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa, e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando o faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os bens da sua casa. Quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos.